Só que, diante das cristologias, cristologia narrativa, existencial, transcendental, né? Existe cristologia da libertação, existe uma cristologia conhecida como uma cristologia feminista. Qual cristologia? Cristologia feminista. Essa aí é a cristologia das pedras. Mas existe uma cristologia conhecida como cristologia feminista. É aquilo que a gente está discorrendo nas aulas passadas sobre a questão das pluralidades das cristologias, né? Dentro de um certo ponto, sim e não. A gente vai entender. Depois da narrativa, da cristologia narrativa, vem a... É essa agora. Não, narrativa vem a libertação. Depois da libertação, vem a feminista. Depois da libertação, vem a feminista. Bem, como a teologia da libertação, de maneira geral, a teologia feminista é diferenciada e complexa. Ou seja, por mais que a gente busque a fundo, a gente sempre vai ter uma complexidade das informações produzidas pela cristologia feminista. A gente vai discorrer um pouco, uma base bem básica mesmo sobre o que seria a cristologia feminista. Para muitos, é fortemente aliada à cristologia da libertação, ou seja, dentro da ideia da cristologia feminista, ela se abraça à cristologia da libertação. Qual é a ideia da cristologia da libertação? Jesus veio para os cativos, pobres, os proletários e tal, né? Na medida em que compartilham um arcabouço dialético comum, a estrutura formal da opressão e da libertação, também há vínculos materiais, ou seja, a maioria dos pobres do mundo é constituída por mulheres. Então, é por isso que a cristologia feminista ela tem uma parceria, podemos assim dizer, com a cristologia da libertação. Pronto, Cristo veio para os pobres, então se ele veio para os pobres, ele veio para a maioria deles, que seria quem? As mulheres. É a ideia da cristologia feminista. Dos adeptos, a gente vai discorrer. Então, né, como a gente sabe que as mulheres são, isso em qualquer época, é sempre dentro de uma conta, sempre vai ter mais mulheres do que homens, né? Então, para a cristologia feminista, existe uma gama de mulheres que são pobres e que são cativas, então Cristo veio de fato para elas. Algumas teólogas feministas, eu já vou explicar sobre essa questão, algumas teólogas feministas, elas utilizam algumas bases mediante o tratamento de Jesus com as mulheres. Algumas, não todas, porque existem umas que creem em Jesus de uma forma e existem outras que creem em Jesus de outra forma, mas ela não sai dentro de uma cristologia feminista. Vocês entendem? Vamos lá. No que tange a lógica da interpretação da teologia, deixa eu pegar aqui. Portanto, as teólogas feministas, e eu abro um parêntese aqui para a gente explicar uma situação. Existem teólogas feministas? Existe. Assim como existem teólogos ateus. Entenda, ser teólogo não significa que o cidadão é cristão, é seguidor de Cristo, não. Ele pode ser ateu, ele pode ser da religião de matriz africana,
ser teólogo não tem nada a ver com conduta cristã, evangélica ou bíblica, não tem nada a ver. Então, existe teólogo de tudo que é tipo. Entendeu? Então, não centralize o lado teólogo, né? Teólogo, o professor, né? Do estudo sobre o ser Deus, como uma pessoa que, de fato, segue a Deus. Existem teólogos e teólogos, né? Então, no que tange a lógica hermenêutica da teologia, portanto, as teólogas feministas podem referir-se a si mesmas como teólogas da libertação. Ou seja, como eu disse, elas têm por entendimento que a grande maioria das mulheres são pobres. Então, elas são teólogas feministas, porém teólogas também da libertação, porque elas fazem parte da gama de pessoas pobres, melhor dizendo, as mulheres, né? Isso dentro da visão delas. Porém, na medida em que o androcentrismo, alguém sabe o que significa isso aqui? Não. Homem no centro de tudo. Controla o significado de Jesus Cristo. A cristologia feminista é levada a questionar, isso aqui é gravíssimo, como figura masculina de Salvador que pode oferecer salvação às mulheres. Vocês entenderam aí? Não. Eu vou explicar melhor. Para algumas que têm a ideia da cristologia feminina, Cristo não, na verdade, melhor dizendo, não existe a possibilidade de Cristo vir em uma figura masculina. Por ele, dentro dessa cristologia feminina, por ele ser voltado mais para os proletários, os pobres, que dentro da cristologia feminina e da libertação, né, a grande maioria são o quê? Mulheres, né? E como tratar com mulheres ou conversar com mulheres se não for dentro da teologia feminina? Então, as teólogas femininas, as feministas, né? Elas têm essa linha de pensamento. Então, quando você vê uma pessoa trazendo informações dentro dessa característica que estamos falando, então você já entende que ela é defensora assídua ou assísa da cristologia feminina, que automaticamente anda em parceria com a cristologia da libertação. Temos alguma dúvida aí? Diga o que você ia falar. Nessa tese, acredita que Jesus Cristo não seria homem, ou seja, não teria nenhuma concepção ou nenhum traço, no caso masculino. Você entende? É a ideia das mesmas. Então, na ideia dela, Cristo era uma mulher. Para ela, na visão dela. Isso. E dentro dessa cristologia, principalmente as brasileiras, e isso, claro, a gente precisa aprender, como a gente aprendeu no básico, para quem estava comigo, para quem não estava, eu vou trazer essa recapitulação, né? Todos nós sabemos que a tradução, né, a transliteração do nome Jesus para o português, né, não se dá no masculino, mas no feminino. O que é que se fizeram? Mudaram algumas regras do português para que o nome se encaixasse com o masculino. É isso? Todos aprenderam isso. Não foi no básico que eu falei com vocês? Pois bem. Então, mas adeptas da cristologia feminina, né, as feministas, elas, as brasileiras, acreditam fortemente dentro dessa tradução
que Jesus poderia, de fato, né, não ser Jesus, né, um homem, um macho, mas uma mulher. Vamos lá? Eu vou passar. Na hora a gente vai enviar. Em termos mais amplos, contudo, a cristologia feminista ocupa-se de toda forma de opressão e de suas inter-relações. O Deus mediador, por Jesus Cristo, coloca em xeque todo o poder de dominação. Ou seja, para elas existe uma grande dúvida se de fato Jesus é quem os Escritos dizem ser. Vocês entenderam? Não entendeu? Para elas, Jesus não é o que a Bíblia diz. Entendeu? Para elas, Jesus não é o que a Bíblia diz. Mesmo, porque é aquilo, nós, talvez uns por falta de interesse, outros por não ter meios, caminhos, mas essa galera aqui é uma galera que conhece historicamente muitas informações. Eles têm muitas informações, eles sabem traduzir, são tradutores, são inteligentes até um certo ponto, né? Mas qual é muitas vezes o nosso problema? Nosso problema está em apenas nos limitarmos a isso. Está aqui não é problema, só aqui não é problema. A questão é que quando vier uma abençoada dessa aqui, cheia de conhecimento, e se você não tiver uma base para trazer o entendimento de que elas estão erradas, como é que você vai trazer? Aí, como diz o meu pai, você vai dizer, Kiki, toma mais um limão. Por quê? Porque nós não nos decidimos a aprender. Vocês vão iniciar uma matéria aí, né? Como fazer os cálculos da gematria, né? Por mais que vocês não gostem de fazer, pelo menos aprendam. Para que vocês façam e vocês interpretem o que é certo. Vocês entendem? Então, as teólogas feministas, os cálculos da gematria. Na verdade, a Bíblia, para alguns, é tida como código. Não. Não tem um filme, Código da Vinci? E aí, tipo, Y, aqui, ó. YHWH, né? Aqui é o que nós chamamos de tetragrama, né? O nome do Criador. Você sabia que cada letra aqui, meu irmão, você faz um cálculo. Cada letra aqui, você faz um cálculo extenso que você descobre coisas que estão nas Escrituras através de cada letra. Só quem tem inteligência que vai saber. Justamente. Então, vocês vão aprender, né, com o professor Robson a fazer esses cálculos. A cada nome, entendeu? É gematria? Isso, gematria, depende como a pessoa fala, né? Então, as teólogas feministas, elas têm as suas dúvidas mediante a pessoa de Cristo. Vocês entendem? Então, vamos lá. Cristologia inculturada. E aqui ainda é pior. Porque aqui ainda é pior. Aqui você vai entender mais ou menos o porquê estou dizendo que ainda é pior. A cristologia da libertação, ela é inculturada. Perceba que uma grande parte das cristologias, né, ela vai se apegar à cristologia da libertação. Você vê o quão perigosa é essa cristologia. Viu?
e responde às negatividades concretas de um dado contexto histórico e, portanto, reveste o caráter da cultura a qual se refere. Ou seja, para os adeptos da cristologia enculturada, né, Jesus não é judeu. E aí eles buscam dentro de umas regras e cálculos que eles fazem, estudos que trazem essa ideia, né? Cristologia enculturada. Mas a problemática da enculturação é mais geral que a libertação e pode tornar-se mais radical. É que a enculturação explicita as questões envolvidas na interpretação e sublinha necessidades de mudança. Toda pessoa que diz que a Bíblia precisa mudar seus conceitos, suas ideias, sua forma de se comunicar, são pessoas adeptas da cristologia, ou seja, não tem uma cultura específica. Não tem melhor do que um costume como o nosso, de estar, né, na denominação, adorando a Deus e aprendendo. Escutando, aprendendo os costumes da cristologia culturada. É assim. É enculturada. É a cultura do lugar, da região, vamos dizer. Vocês entendem? Então Jesus é o que aquela cultura diz que Jesus é. Entendeu? Então, eu estou só mostrando a vocês as mais polêmicas, porque existem muitas outras, só que o tempo não nos... Em torno de umas 20, né? E sempre surge mais. Porque a proporção é acontecer isso. É sempre surgir mais. Oi? Por quê? Mas não só ela. Tem pastor, me esqueci o nome dele. Ele sofreu fortemente por causa dessa questão aí. Que ele disse que a comunicação da Bíblia é uma comunicação muito pesada para os dias de hoje. Então ela precisa ser mudada para que as pessoas venham aceitá-la. Então, para você ter ideia, o assunto foi tão forte, foi tão polêmico, que ele foi excluído da Convenção Batista. Não, foi ele não. Foi um outro pastor. E ele foi excluído da Convenção Batista. E aí, meu irmão, início, estamos dando continuidade da matéria Cristologia. Não é isso? Os senhores e senhoras se lembram que falamos na semana passada? Bem. Então, a gente precisa entender que essa cristologia enculturada é uma cristologia perigosa. Essa daí é minha. E essa cristologia, é como o Vital falou, é uma cristologia que de forma sutil está entrando nas congregações. Não tem raiz. Isso. Você entende? Então a gente precisa tomar cuidado, até mesmo com o que a gente fala. Porque a gente pode falar uma situação que pode estar... Por isso que não está na Bíblia, mas só para o irmão ficar nervoso com você, você aceita e pega. Entende? Vamos lá. Hoje, pela primeira vez em sua história, o cristianismo
tem a consciência de que está tornando-se uma religião mundial. Mudança e desenvolvimento e enculturação é o que está acontecendo com religião. Vocês entendem? Porque hoje você fazer parte do cristianismo não é apenas você fazer parte da Igreja Católica, que criou o conceito de cristianismo, né? Que nós somos conhecidos como os cristãos protestantes. Ah, vocês são os protestantes? Nós somos conhecidos como esses, né? Pelos cristãos. Mas a gama do cristianismo está se tornando uma religião mundial. Só que o cristianismo não está se tornando algo embasado apenas nas escrituras, dentro do seu contexto, do texto, da sua interpretação original. Mas o cristianismo está crescendo dentro de várias gamas. Você vê, vou ver aqui. Os perigosos, a cristologia da libertação, a cristologia feminista, a cristologia inculturada. Então você vê que você pode andar na rua e encontrar, eu sou uma cristã feminista. A paz do Senhor, meu irmão. E você o quê? Está amarrado? Laico? Tchá! Não! E aí? E aí? E aí você está andando de carro zero, de moto zero, e aí, irmão, que é adepto da cristologia da libertação, dizer, você, meu irmão, você está em pecado. Jesus não está com você, não, ele é capítulo. Só vem para os pobres. E aí? Sei lá, a sua casa própria, uma piscina na laje, não é muita coisa não, uma piscina de plástico. E aí? São coisas que estão fazendo parte do cristianismo. E hoje você não pode, claro, dentro de uma forma acadêmica, você pode até se expressar como tal, mas hoje eu acho que está sendo melhor para os evangélicos dizer que é discípulo de Jesus. Porque se colocar dentro desse quadro aqui, né, você está dentro de uma religião mundial que, né, mudança, desenvolvimento e enculturação não só ocorre como se processam com intenção deliberada. Ou seja, Jesus Cristo tem que se tornar africano, indiano, filipino, boliviano, da mesma medida que se fez grego e latino. Vem cá, Jesus se fez grego desde quando? Desde quando colocaram Jesus de olho azul, de cabelo liso e branco. Jesus europeu. Jesus da Europa. Isso aí está falando desse estudo com o cristianismo como religião. Sim, porque está se tornando isso. Está se tornando isso. Isso. Então, por isso, você vai ver aí, qualquer dia desses, uma foto não de Jesus mais de olhos azuis, mas Jesus negão, pai. Ó, aí você vai dizer preto velho, vai dizer assim, mentira. É Jesus Cristo. Você não se lembra não daquele filme, como é? Não, tem um filme que diz assim, Jesus é brasileiro, não é isso? Deus é brasileiro? Como é? Jesus é brasileiro, né? Deus é brasileiro. Né? Indiano, filipino, e aí vai. Vamos lá. O quê? Daqui a pouco vamos botar uma foto de um negão fazendo assim e é Jesus ali. Black of Matters.
A Netflix não botou um anime, rapaz, dizendo que no mundo do anime já até Jesus, sabe? Não, mas se na nossa Bíblia de quadrinho na livraria tem Jesus lá aparecendo Spider-Man, Capitão América. Ô, meu irmão, já a barba de Jesus toda alinhada. Isso tinha um barbeiro de excelência lá. Cadeira. Jesus Cristo como o último Adão. O clássico texto que incorpora a interpretação de Jesus como o último Adão é Romanos 5, 12 até o 21. E 1 Coríntios 15, 21 até o 23. Esses dois textos captam a essência da imagem. Vocês se lembram o que é isso aqui? Conferir. Vamos lá. Romanos capítulo 5, versículo 12. Feliz, meu amigo. E aí eu vou trazer a resposta para alguns alunos mediante a uma pergunta que a mim foi feita. Todos acharam? Ok. Vamos lá. Vamos ler pausadamente. Assim como o pecado entrou no mundo através de um só homem, com um pecado veio assim também a morte atingiu todos os, porque todos fizeram o quê? O verso 12 está falando sobre o quê? Sobre um pecado que veio através de uma pessoa, não é isso? Estamos fazendo um trabalho hermenêutico. O pecado veio por uma pessoa, e que esse pecado que essa pessoa cometeu trouxe morte. E essa morte não só o atingiu, mas atingiu a todos. Não deixou ninguém fora. Todos. Está aqui, porque todos pecaram. De fato, já antes da lei existia o pecado no mundo. Embora o pecado não possa ser levado em conta quando não se existe lei. Quem é que está falando isso aqui? Versículo é qual? Romanos 5, 13. De fato, já antes da lei existia, de fato, já antes da lei existia o pecado no mundo. Embora o pecado não possa ser levado em conta quando não existe, ora, a morte reinou de Adão até Moisés. Mesmo que sobre eles não havia pecado, cometendo uma transgressão igual a de Adão, o qual é figura daquele que deveria de vir. Isso. Justo. Não tinha lei. Então também porque ele falou isso, que as outras pessoas se soubessem matar se não iam matar. Não tinha lei. Olho por olho, dente por dente. Mas olho por olho, dente por dente não era apenas, não fazia parte da lei. Era um costume que tinha antigamente. Matou, vai morrer. Era uma regra de vida das pessoas. Mas isso quando começou a se propagar, as pessoas aí não tinham se propagado. Né? Sim, aqui eles tinham essa convicção primitiva. O que é que o homem primitivo faz? Entendeu? A convicção primitiva impulsa. Aqui estamos falando dos primeiros homens da Terra.
E justamente, está se referindo à alusão do homem primitivo. Então aqui, você vai ver Paulo no versículo 14, Paulo falando na parte B do texto, né, no final da parte B do texto, que viria um que seria a figura do primeiro. Isso. Que seria a figura do primeiro. Figura do primeiro. E quando se fala de figura do primeiro, se fala no contexto geral. Contexto geral. Figura do primeiro. Né? O qual é a figura daquele que deveria vir. O dom da graça, porém, não é como a falta. Se todos morreram devido à falta de um só, muito mais abundante se derramou sobre todos a graça de Deus. E o dom, versículo 15. Isso. Romanos 5,15. Muito mais abundante se derramou sobre todos a graça de Deus e o dom gratuito de um só homem, Jesus Cristo. Também não acontece com o dom, também não acontece com a graça, como aconteceu com o pecado de um só que pecou. A partir do pecado de um só, o julgamento levou à condenação. Ao passo que a partir de numerosas faltas, o dom da graça levou à justificação. Porque se através de um só homem reinou a morte por causa da falta de um só, com muito mais razão reinarão na vida aqueles que recebem a abundância da graça e do dom da justiça, por meio de um só, Jesus. Portanto, assim como pela falta de um só resultou a condenação para todos os homens, do mesmo modo foi pela justiça de um só que resultou para todos os homens a justificação que dá a vida. Assim como pela desobediência de um só homem, todos se tornaram, do mesmo modo, pela obediência de um só, todos se tornaram justos. A lei sobreveio para dar plena consciência da falta. Mas onde foi grande o pecado, foi bem maior a graça. Para que, assim como o pecado havia reinado através da morte, olha aí, do mesmo modo a graça reina através da justiça para a vida por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui a gente já tem o entendimento, primeiro, que Jesus, ele precisava vir dentro da mesma figura que quem? De Adão. Ele tem que estar dentro da mesma figura de Adão. Dentro da mesma regra, dentro da mesma forma, dentro da mesma existência. Ele tinha que estar dentro da mesma regra. Segundo, está dando aqui a alusão de que o que Adão fez gerou uma consequência para toda a humanidade. Até quando? Até Moisés. Mas entenda, o até Moisés dentro de um certo ponto. Por quê? Paulo fala que o pecado começou a reinar na onde? Na morte. E ele fala sobre isso. Porque a lei só dava mais autoridade à morte. Não uma autoridade no sentido da lei incentivar a morte a fazer o que ela está. Não, pelo contrário. Mas incentivava a morte por quê? Porque a lei era perfeita. E se não se cumprisse a lei, o que aconteceria? O que aconteceu com muitos. Morriam sendo o quê? Fulminados, diga. Esse
esse então de fato aqui, quando fala a justiça que dá a vida, essa justiça é reinar sobre a morte? Jesus reinando sobre a morte. Essa é a justiça. E Jesus reinando sobre a morte. Entende? Então, só que Adão foi responsável de toda a catástrofe referente ao pecado e ao homem andar ao pecado. Só que Jesus seria aquele que de fato seria a mesma imagem e figura de Adão, que traria para toda a humanidade o quê? O quê? Salvação, redenção, absorvição. Então, o que Jesus fez foi, de fato, tirar o resultado da consequência de Adão. Diga. Quando o João Batista fala de Jesus, ele é esse que tira o pecado do mundo. Então, não tem esse pecado no mundo? Não tem o pecado, a consequência do pecado de Adão. A consequência do pecado de Adão. Porque Jesus vem, é o problema do pessoal da hipergraça. Porque o pessoal da hipergraça pensa que Jesus veio para tirar a consequência dos nossos atos. Não. Jesus veio para tirar, me perdoe, o problema que Adão fez. Eu ia dizer outra coisa, mas o problema que Adão fez, Jesus veio tirar isso. Ele veio resolver o problema todo. Agora, para ele resolver o problema todo, ele tinha que vir na mesma figura que Adão. A gente vai discorrer sobre isso aí. Viu? Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 21. Vamos para o 20 mesmo. Capítulo 15, versículo 20. Mas não, Cristo ressuscitou dos mortos como primeiro fruto dos que morreram. De fato, já que a morte veio através de um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Como em Adão todos morrem, assim em Cristo todos receberam vida, melhor dizendo, receberam a vida. 2 versículos, olha para cá, representam a estrutura do paralelismo entre Adão e quem? Jesus. Né? Sobre o qual repousa a ideia fundamental desta Jesus Cristo é comparado e contrastado com Adão. O ponto de correspondência é que são ambos pessoas em que o destino de todo o gênero humano são figuras epocais, no sentido de blocos inteiros da história, foram por eles. Então, a responsabilidade de Jesus, foi, de fato, de verdade, a mesma responsabilidade de Adão. Ou seja, cada ação que Adão cometesse, toda uma, como é que eu posso me expressar? Toda uma geração, não é essa palavra, mas eu vou me referir assim. Toda uma geração iria se beneficiar ou se prejudicar por aquilo que Jesus fizesse. Mas para que isso acontecesse, eu estou batendo nessa tecla desde o início, ele teria que vir em figura de quem?
Aí eu te faço uma pergunta. E o que eu digo possivelmente pode não contrastar com aquilo que possivelmente te ensinaram. Ou aquilo que possivelmente você crê. Mas Adão foi feito por alguém de forma sexual? Foi ou não? Adão foi feito por alguém de forma sexual? Você vê no texto alguém fazendo Adão de forma sexual? Você vê o quê? Sendo formado do pó? Pronto. Adão foi formado do pó da terra. Beleza. Depois ele cai no profundo sono. O Criador tira uma parte da sua costela. E do pó da terra cria quem? Eva. Junto com a parte da costela. Pois bem. Assim veio Adão e depois Eva. Vamos lá. Aí eu estou vendo Jesus aparecendo aqui, como Paulo fala, na figura do segundo Adão. Se é para surgir na figura do segundo Adão, tendo esta responsabilidade aqui, ele tem que vir do mesmo jeito. É dentro dessa lógica que a gente tem que pensar. Porque se ele é comparado como o segundo Adão, ele tem que vir do mesmo jeito, da mesma regra. E aí eu te digo, a mulher o quê? O que é o homem? O que é a mulher? O que foi que Jó disse? E foi as últimas palavras melhor dizendo, as palavras de Jó, quando Jó estava na miséria, do pó eu vim, e do pó, porque a ideia de todos no mundo antigo era essa, que nós viemos do pó, e do pó nós tornaremos. Então Deus, por intermédio da sua divindade, ele enxerta na própria terra, e dentro da terra ele faz a sua criação, a mesma que ele fez o homem. Mas se ele fizesse igual a Adão, fizesse do pó, soprasse o Espírito, aí seria muito fácil as pessoas crerem em Jesus. Seria muito fácil. Se fosse assim, aí ele viria de uma forma inversa daquilo que Paulo fala, né? Que ele negou a si mesmo, né? Assumindo forma de servo ou homem, não é? Então, é dentro dessa lógica, porque se ele tem que vir da mesma figura de Adão, ele tem que vir dentro da mesma regra. Vocês entendem? Então, é uma hermenêutica que possivelmente você crê ou não, ou que você discorde ou não, mas a gente precisa observar os pontos. Você entende? É porque, como você está falando, tem que ser do mesmo jeitinho. Foi tirou a terra, misturou com toda a terra, criou. Né? Se for, também, eu poderia pensar dessa forma aqui, como vocês não entenderam. A mãe de Jesus veio da onde? Do pó, também da terra. Por ele ter sido gerado dentro dela, poderia ser o que? Foi gerado também do pó da terra. Porque a mãe veio do pó da terra. Está entendendo? Justamente isso. É justamente isso aí. Então, porque eles seriam responsáveis, de fato, por tudo na história. Eles foram responsáveis. Né? O que Adão fez trouxe consequência até um certo tempo. O que Jesus fez consertou o que o outro fez, né? O erro do que o outro fez, e trouxe a chance de salvação. Mas o professor consertou para os que crêem, né? Isso. Para os que não crêem, não Sim, mas a realidade de Cristo é essa, que infelizmente não está entrando na mente das pessoas. É o que eu costumo dizer. Tomem cuidado com aquilo que você aprende ou crê sobre Jesus. Porque isso pode interferir na sua salvação. Porque Jesus vem justamente para isso. Para dar a salvação para o homem. Para a humanidade. Então, uma das coisas que eu entendo aqui, agora é um pensamento meu. Uma das coisas que eu entendo pelo fato de surgir muitas cristologias
muita informação sobre Jesus, muita ideia sobre Jesus, é justamente para isso, para nos tirar do foco da salvação, porque vem dele. O espírito do engano está em outro lugar. O apóstolo Paulo diz: transformaram a verdade. Justamente. Gálatas, acho que é capítulo 2. Gálatas capítulo 2 diz assim, ó. Paulo fala assim, se eu tiver errado, depois vocês me corrijam. Ele diz assim, maravilho-me de que tão depressa passeis da maravilhosa luz para as trevas, porque existe alguns dentre vós que vos perturbais, mas entendam que se alguém vos trouxer um outro evangelho, não que seja outro evangelho, mas que este seja anátema ou amaldiçoado. Por que Paulo está dizendo isso? Qual era a mensagem de Paulo depois de 4 anos da sua convenção? A mensagem de Paulo, depois de 4 anos estudando sobre Jesus, era Jesus. Ele aplicava Jesus na lei. Em que sentido? De que Jesus viria mediante os avisos dos profetas. Ele aplicava Jesus dessa forma. E que Jesus veio nos trazendo, segundo Hebreus, uma nova aliança. Melhor, está assim escrito, do que a antiga. No caso, a antiga não vale mais? Melhor do que a antiga. O que é melhor? A lei hoje é Cristo. É o que algumas pessoas não entendem. Através do que ele falou, a partir de hoje, né? A lei hoje é Cristo. É Cristo. Hoje é Cristo. A lei hoje se resume a Cristo. Ele foi o único que podia cumprir. Ele diz assim, não vinha abrogar a lei, mas fazê-la ser cumpri-la, porque só ele podia, porque a lei é perfeita demais. Então, ele entra no estágio adâmico. Perceba que quando ele se transfigura no Monte Hermon, que nós chamamos de Monte da Transfiguração, ele traça a mesma realidade que está interna de Adão, daquilo que a gente estava discutindo. Versão melhor dizendo, né? Sobre a questão do Adão não em um corpo corruptível. Então, ele coloca para fora a realidade daquilo que ele era, ou seja, o segundo Adão. Vocês entendem? Por isso, depois que ele veio, os discípulos não conheceram. Isso. Ele já está, na verdade aí não. Aí ele já está em um corpo glorificado. Ele já está em uma outra fisionomia. Só que Na transfiguração também ele não passou isso? na transfiguração já é uma outra aparência. Porque Pedro reconhece. Entendeu? Ali era a figura ele estava na figura de Adão. Porque entenda, aqui ó, uma coisa que a gente precisa entender. Ó, eles dois vieram em um gênero humano. Só que na perspectiva adâmica. Você entende? Uma das formas, um dos momentos que mais Cristo incorporou o homem foi no Getsêmani. Do Getsêmani até a cruz. Ali é uma prova clara de que ele não era Deus. Sabe o que é livre oração? Aparta de mim isso aí. E aquilo ali não era um enredo, não, que nem os pregadores fazem, né? Jesus disse, aparta de mim este cálice. Mas ele olhou para fulano, para ciclano, para detrano, para indivíduo, né? E ele lembrou de você e ele disse, não! Seja feita a sua vontade. Negativo. Jesus queria desistir ali, foi o lado humano dele clamando a dor. A dor que ele ia sentir quando ele chega lá na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Peraí. Então eles dois estão de fato dentro de um gênero humano, só que dentro de uma perspectiva adâmica. Vocês entenderam? Adão, para a época atual, desde o início. Adão para a época atual, desde o início. Jesus Cristo para o futuro.
e a partir de agora. O contraste consiste na índole, deixa eu apagar aqui, que talvez vocês não estejam, né? Dos seus atos e de seus correspondentes efeitos. O de Adão foi o ato de desobediência. Então, o que gerou toda a catástrofe do pecado na humanidade antes de Cristo foi por causa da desobediência. E o que desencadeou uma história de pecado em todos os seres humanos estão envolvidos. Então, todos aqueles, mediante aquilo que você falou, todos aqueles que não aceitam o sacrifício de Jesus, ou Jesus Cristo como o único, suficiente Salvador da sua vida, esses ainda estão debaixo da mesma maldição, da maldição da lei e do pecado de Adão. Engraçado, só nessa hora. Diga. As feministas, por que elas não tiram isso também para ela? Porque o pecado fala aí que veio de Adão, porque Eva saiu de Adão e Adão é homem, né? Os dois. Mas as feministas. Ela não fala do pecado que veio da mulher. Mas as feministas creem em uma mulher chamada Lilith. Mas você conversar com alguém que crê que Lilith não existe, beleza. Mas se você conversa com alguém que crê, aí é problema, porque ela acredita. É que nem um rapaz estava falando hoje comigo de manhã. Ele diz assim, ó, é difícil você conversar com uma pessoa que diz assim, ó, eu já tenho a minha convicção formada. Nem conversa, nem troca assim. Você entende? Eu já, ó. Então, são as convicções dela. Elas creem que existe Lilith. Só se muda o indeciso. Que já tem a convicção e muda. Só o indeciso. Então, elas são esse tipo de gente. Elas são convictas de que teve essas questões, mediante o arcabouço de informações que tem hoje. Informações que são erradas. Teologia cultural dessa língua. Mas e aí? Tem aluno aqui que crê. Eu vou ficar calado. Vamos lá, né? Deixa eu ver, apaguei. O de Jesus Cristo foi um ato de obediência, mas que não seja a minha vontade, mas que seja o que, tão definitivo como foi o momento da cruz, foi o momento do Getsemane. E tem gente que não entende isso, não pega esse cenário. O momento da cruz foi, show de bola. Mas o momento do Getsemane foi definitivo. Perceba que ambos, dentro de um cenário da história, ambos estão dentro de um quê? Jardim. Aí ninguém observa isso, né? Observe. Antes, todos dois estavam dentro de um jardim. Um dentro do jardim desobedeceu. O outro dentro do jardim. Mais claro do que isso aqui, né? E ele inaugura a nova era de justiça, que é ele mesmo, né? Essa cristologia constitui um bom exemplo de como a identidade de Jesus Cristo é definida pelo que ele fez. De forma paralela, Jesus é uma pessoa que determina todo o curso da futura história. Nele, com efeito, iniciou-se um novo gênero, que não é esse gênero de hoje, não, mas é um gênero. Esses gêneros aí é só Jesus na causa, né? Mas um novo gênero de pessoas que assim o aceitem, regeneradas, né? Ele é o segundo Adão, mas ou que ainda sobre isso aqui, meu irmão, se você tem ideia, só essa expressão segundo Adão, os adeptos da cristologia numerologista diz
Que depois do 2 veio o 3. E depois do 3 veio o 4. Meu amigo, é muita coisa. Só meu pai. Então, mas, de fato, de verdade, ele é, né, um definitivo. Ele corrigiu a história. Ele corrigiu tudo. Entendeu? Em contraste com o de Adão, o ato de Jesus foi obediência. Por seu intermédio, todos os seres humanos alcançaram a absolvição, a justiça e a vida. O que fez Jesus Cristo, de sorte a desencadear ou promover a reversão dos pecados e do pecado adâmico. Em paralelo e contraste, direitos com a desobediência de Adão. O ato de Jesus Cristo foi obediência. Alguns exegetas, e aqui entra uma discussão, meu irmão. Eu vou indicar a vocês, e se vocês puderem, essas livrarias que vendem livros de R$10, de R$20, vocês já participaram disso aí? Já viram já? Tem muito no shopping. Vocês não sabiam, não? Tem livros de R$10, R$20, né? Eu achei uma vez um livro, né, Cultura dos Essênios, né? E muitos outros livros de R$10, de R$20, livros bons. E eu achei um livro, e esse livro é muito bom. É muito bom. O nome desse livro é Como Jesus se tornou Deus. Pense em um livro que te mostra um ponto que você acredita e que possivelmente tem uma lacuna aberta para ser questionada. Esse livro é bom para isso. Para você entender as lacunas que estão abertas daquilo que você entende. Não é um livro que é 100%, ou melhor dizendo, 80% ou 50% confiável. Existem coisas dentro dele que você vai concordar, mas a grande maioria você discorda, mas te alerta a pontos dentro de uma opinião sua, bíblica, que pode estar aberta. Meu amigo, quando eu comecei a ler esse livro, eu comecei a ver esse rapaz, eu nunca pensei que se alguém me questionasse dentro desse ponto, eu poderia ficar calado e dizer, você tá, meu irmão, eu estou falando a você. Então, alguns exegetas consideram Filipenses 2, 6, 11, sabe qual é esse texto? Hein? Ninguém se lembra? Falando, oi? E isso, não usurpou. Aqui, alguns exegetas consideram Filipenses 2, do 6 aos 11, outro testemunho importante sobre o último Adão. Beleza. Mas muitos refletem um hino primitivo cristão que Paulo inseriu em sua carta. Para outros, esses dizem que esse texto aqui de Filipenses 2, do 6 a 11, é um poema e não tem nada a ver. E aí, meu irmão? E ele vem com os textos e a hermenêutica toda do texto, meu irmão. E se você não observar dentro dos seus originais, você observe na João Ferreira de Almeida as suas, como é a palavra a ser usada? Contradições. Pense. Ele já foi expulso de lugares, já foi expulso de seminários, em discussões, jogaram pedra nele, muita coisa. Mas o que ele mostra, o que ele nos traz, é que até nas coisas ruins, a gente tem que tirar como lição. Ele nos mostra que muitas das nossas teses não estão fundamentadas, por mais que sejam certas. E a gente nem se preocupa em fundamentá-las. Não preciso não, é minha fé. Isso é ignorância. Você precisa fundamentar sua fé.
quando você falar e ele vir com provas e regras, você dizer, não, também conheço ele, ó. Olha, deixa eu dar um passo para trás. Falar com contundência, né? Saber. E entender que. Mas hoje você observa, diga. Não sei se aqui, esse exegetas. Exegetas são pessoas que praticam exegese, né? Eles não são teólogos, né? Eles são exegetas. Em outro ponto eles chegam a ser, mas eles são mais exegetas. Eles minuciosamente, Eu sei. entendeu? O exegeta é o que ele é quase teólogo, são estudiosos. Eles são estudiosos, mas não um teólogo exatamente Para crença ou para debater? para debater. Para debater. Exegetas, Um fogo puro, exegeta, biblicista, teólogo, meu irmão.